Aleluia, louvado seja o Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Estamos finalizando o ano. Vou estar conversando com alguns irmãos sobre as lideranças da igreja, responsabilidades, quem quer continuar, quer sair, quem quer descansar. Pode ser que eu faça algumas trocas, irmãos. Então, se você foi chamado para servir ao Senhor, atenda. Você está sendo privilegiado para trabalhar na obra do Senhor, amém? E se você for tirado para descansar um pouco, aceite, amém? Tudo tem o seu tempo. Às vezes tem um tempo para a gente sair, deixar outras pessoas fazerem e descansar, não é isso? Pode ser que o pastor um dia também me fale para eu sair daqui para outro lugar, nosso pastor presidente. Eu vou ter que obedecê-lo, não é isso? É assim mesmo, tudo tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu momento para fazer a obra de Deus, e a obra do Senhor continua, amém? Mas é importante, se Deus te chamar para fazer a obra dele, né? Uma obra específica, aceite, porque Deus viu o que você pode fazer. Às vezes nem você imagina, né? Mas Deus te viu e quer que você realize uma grande obra para Ele, amém? Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 8, versículo 8 ao versículo 14, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Eterno e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que o Senhor venha nos dar as Tuas revelações, que o Senhor venha nos envolver na Tua glória, Pai amado, nos alimentar com a Tua palavra. Abre nossos olhos, abre o nosso entendimento, fala, Senhor, os nossos espíritos, ó Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, esse mês de dezembro nós comemoramos o Natal. Daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias estaremos comemorando o Natal. O povo se reunindo, ceando, né? Isso é muito importante. Então eu quero falar um pouco a vocês hoje sobre o Natal, amém? Uma época muito importante. Só que a gente precisa entender o verdadeiro motivo do Natal.
Algumas pessoas pensam que o Natal é só para se reunir e beber, não é isso? É o dia de beber, né? De encher a cara. Nem se lembra o que está comemorando, ou melhor, nem sabe o que está comemorando. É o dia, é aquele dia, agora, hoje eu vou ter folga do trabalho, alguns ganham férias coletivas, né, nesse período. Vamos curtir, vamos beber, vamos passear, vamos viajar, mas não sabe o que realmente está sendo comemorado no Natal. Nós cristãos, irmãos, temos que ter consciência do que comemoramos no Natal, não é isso? Que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós comemoramos no Natal. Nós temos que ter consciência disso. Parece ser óbvio, né? Mas alguns esquecem e comemoram várias outras coisas, menos o Natal. Então nós temos que ter em mente isso, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saber o que estamos comemorando. É uma data muito importante, que às vezes você passa o ano todo, né, tentando falar de Jesus para um parente e não consegue, não dão ouvido, estão ocupados, não é isso? Viram as costas. Mas no Natal você reúne a família, sabe, naquele momento aí, antes de liberar a mesa, o pessoal comer, aí você consegue falar de Jesus, explicar o que está sendo comemorado, a importância daquilo. Então, por alguns minutos você consegue falar de Jesus para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão afastados, e você ali planta a semente. Amém? Quando você fala de Jesus para as pessoas. Então, sobre a data de nascimento de Jesus, nós comemoramos ela no dia 25 de dezembro, não é isso? Sendo que, preste atenção, não se escandalize isso que eu vou te falar, não. Alguns se escandalizam, mas não se escandalize, você tem a mente aberta, é inteligente. Os estudiosos dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma data estabelecida por convenção da igreja, não é isso? Estabelecer essa data para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Não vou aqui entrar mais em detalhes sobre essa questão da convenção, mas os estudiosos dizem que ele pode ter nascido entre março e maio, ou de setembro a outubro. Por quê? Porque nessa época, lá em Israel, uma época é inverno, até fria. Então justamente esse versículo, por causa desse versículo que nós lemos, eles não acreditam que Jesus tenha nascido nessa época, porque nós lemos que os pastores estavam no campo, não é isso? Estavam levando as ovelhas do campo para guardar as ovelhas. Então, nessa época, seria muito difícil ter pastores no campo cuidando das ovelhas, porque é uma época fria. Então, provavelmente estavam o quê? Com as ovelhas guardadas, não é isso? Nos currais, ali nos apriscos, não é isso? Não no campo com as ovelhas. Então, por isso, existe a divergência entre os estudiosos, entre de março a maio ou de setembro a outubro. Existe essa divergência, mas eles são unânimes em dizer que não foi em dezembro, muito menos no dia 25. Amém? Estão entendendo até aqui? E agora, pastor, o que fazer? Não vamos comemorar o Natal? Porque por causa disso agora estão pregando aí que não se deve mais comemorar o Natal. Só que é um entendimento errado. Porque não é a data, é o que é comemorado. Não é em função da data, é em função do que é comemorado nessa data, que é o nascimento de Jesus Cristo. Independentemente do dia que ele tenha nascido, o importante é que está sendo comemorado, não é isso? Quantas vezes nós comemoramos o nosso aniversário fora da data que nós nascemos, não é isso? Às vezes a gente nasce num dia, vai comemorar uma semana depois, às vezes um mês depois, vai comemorar aniversário, não é isso? Então não há nenhum problema. O importante é que seja comemorado. Agora, não é obrigatório comemorar o Natal. Não existe nenhuma obrigação na Bíblia quanto a comemorar o Natal, como não existe nenhuma proibição para comemorar o Natal. Então, se alguém diz eu não vou comemorar, não está pecando.
Então não podemos julgar a pessoa que diz que não vai comemorar, porque ela não está pecando, não é obrigatório comemorar o Natal. E quem comemora também não está em pecado, porque a Bíblia não proíbe alguém de comemorar o Natal. Amém? Não há nenhuma obrigação e também nenhuma proibição quanto à comemoração do Natal. Amém? Não tem nenhuma ordenança quanto a isso. A única ordenança, na realidade, o que a Bíblia ordena é praticar um ritual que lembre a morte de Cristo, não é isso? Que é a nossa Santa Ceia. Isso a Bíblia nos ordena a participar disso. Engraçado, a Bíblia não fala para comemorar o nascimento, não obriga, mas fala para comemorar a morte. Está entendendo? Lembrarmos o motivo da morte dele. Então vamos estar falando sobre isso um pouco, sobre esse nascimento e o motivo desse nascimento. Por que Jesus nasceu? Aí temos que voltar um pouquinho na história, irmos lá na criação do homem. Quando Deus cria o homem, quando Deus faz ali aquele boneco de barro, sopra nas narinas ali o fôlego de vida, qual era o objetivo disso? Por que Deus criou o homem? Não é isso? Alguém fala, Deus criou o homem para adorá-lo. Parece que o homem foi feito para ser um ser estático, né? Que ficasse o tempo todo só adorando a Deus. Glória, 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 glória. É igual falam que vai lá no céu vai ser isso, né? Nós vamos estar o tempo todo assim, glória, 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 glória. Aí tu fala para alguém, você vai para o céu e vai ficar o dia todo lá só, glória, 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 glória. Não, quem quer ir para um céu desse? Tu quer ir para um céu desse? Sabe, errado também, ninguém vai ficar o dia todo no céu, glória, 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 não. O homem foi criado para se relacionar com Deus, é para ser aquele amigo de Deus, onde Deus descia ali no jardim para conversar com ele, né? Deus, sabendo de todas as coisas, descia ali no jardim do Éden para conversar com o homem, e queria ter um relacionamento com o homem, ser amigo do homem, como fosse filho dele, não é isso? É a mesma coisa que vamos ser lá no céu. Não vai ser o dia todo dando glória, vai ser relacionamento com Deus. Vamos viver com Deus cada dia mais. Aleluia. Não é isso? Quando fala no céu, fala assim, quando estivermos na eternidade com Deus, nós vamos a cada dia nos relacionar melhor com Ele, aprender mais sobre Ele, viver com Ele. Então foi para isso que o homem foi criado, para se relacionar com Deus. E o homem foi criado para governar a terra. Deus criou tudo, não é isso? Deus criou os animais, Deus fez separação da água, da terra, Deus preparou tudo, né? Deus antes fez tudo, depois de preparar tudo na terra, aí fez o homem. Aí falou para o homem, agora você vai governar sobre a terra, governe sobre a terra. Deus criou a terra e entregou ao homem e falou, agora é você que vai cuidar dessa terra, governe essa terra. Esse foi um dos objetivos da criação do homem, para governar a terra. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nesse objetivo, né, quando Deus fala, crescer e multiplicar, encham a terra. Então, essa terra era para ser cheia de uma geração, né, de pessoas que fossem imagem e semelhança de Deus. A missão de Adão era gerar filhos iguais a Deus, semelhantes a Deus. Encher a terra. E isso encher toda a terra do conhecimento de Deus. Só que infelizmente o homem peca, ele desobedece a Deus. Ele toca na árvore que não era para tocar, ainda come fruto. Então ele desobedece a Deus, ele cai em pecado. É a queda do homem. Adão pecou contra Deus. Então essa queda do homem vai gerar consequências. Quais são as consequências da queda do homem? Primeiro que ele perde o governo da terra. Ele vai obedecer Satanás, vai comer do fruto que não deveria comer, que Deus colocou um limite para Adão.
ele desobedece a Deus, vai fazer a vontade do inimigo, ele pega o governo da terra e entrega o inimigo. Não é isso? Quando o inimigo tentou ali o Senhor Jesus, mostra todos os reinos da terra, não é isso? Todos os reinos da terra, e fala assim, ó, se você se prostrar diante de mim, tudo isso vai ser teu. Porque todos os governos da terra foram entregues ao inimigo, estavam nas mãos do inimigo, melhor dizendo, por causa do pecado de Adão. Quando Adão peca, a imagem e semelhança, né, de Deus que tinha nele foi alterada. Os estudiosos falam sobre isso. A queda do homem alterou essa imagem e semelhança de Deus no homem. Existe um conto judaico que fala sobre Adão voltar lá no Éden depois de sua queda. Então ele tenta voltar no Éden, e nós sabemos que Deus colocou querubins para proteger o Éden, para ninguém mais entrar, a espada, né, que circulava ali o Éden, para ninguém mais entrar. E ele tentou entrar ali no Éden e foi proibido de entrar. Então ele pergunta, por que eu não posso mais entrar? A responder é porque você não se parece mais com Deus. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, principalmente no seu caráter. Houve aquela desconfiguração, e com isso o objetivo é que ele gerasse filhos iguais a Deus, na imagem e semelhança, não é isso? De Deus. Sendo que agora ele peca, a natureza pecaminosa entra em Adão. Agora, ao invés de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, ele vai gerar filhos com uma herança pecaminosa. Assim como nós temos a nossa herança genética dos nossos pais, e herdamos características dos nossos pais, o homem, os descendentes de Adão passaram a ter uma herança de Adão em suas vidas, que era o pecado, uma natureza pecaminosa. Agora passaram a ser com uma inclinação para o pecado, e nessa inclinação para o pecado e na prática do pecado se afastaram cada vez mais de Deus, tornando-se violentos, tornaram-se idólatras. Ao invés de adorar o verdadeiro Deus, passaram a adorar imagem de esculturas. Então, ao invés de toda a terra ser cheia do conhecimento de Deus, na realidade passaram a desconhecer quem era Deus. O homem foi levado a um desconhecimento de Deus e logo a um afastamento de Deus por causa do pecado. Nesse afastamento de Deus, eles foram afastados, destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram arrancados, exonerados, né, da glória de Deus. Não tem como mais estar na presença dele, não tem como mais ser participante das coisas de Deus, por causa do pecado. Então se afastaram de Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Mais nada neste mundo afasta o homem de Deus a não ser o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem, por causa do pecado, se afastou de Deus. Um homem que vive no pecado vive afastado de Deus. Então a queda do homem causou um afastamento dele de Deus. Nesse afastamento, nessa queda, veio a condenação. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
veio a condenação à morte. Deus falou: quando vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. O homem foi criado para ser eterno, mas por causa do pecado passou a morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Quer viver no pecado? Um dia você vai receber o seu salário. Qual é o salário? É a morte. Tem pagamento para quem vive na vida de pecado. O salário do pecado é a morte. E pior que isso, é o que a Bíblia chama de segunda morte, ou a morte eterna, que é o viver para sempre afastado de Deus. Isso são consequências do pecado, da queda do homem. Apocalipse 20, 11 em diante diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo a consequência do pecado, da queda do homem? É a morte física, mas também a segunda morte, que é a morte eterna, é ser lançado no lago de fogo, enxofre, e é estar para sempre afastado de Deus. A humanidade está condenada a isso, por causa da queda do homem. Pouco se fala nisso hoje nas igrejas, mas ainda haverá um julgamento para aqueles que querem viver uma vida de pecado, para aqueles que querem viver a vida de acordo com as suas vontades, que querem viver uma vida afastada de Deus. Então a humanidade sendo condenada a isso, a morte eterna. Mas o próprio Deus e seu eterno amor, não querendo que a humanidade sofresse isso, enviou um meio para livrar a humanidade dessa condenação. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Quem foi esse meio? Quem é esse meio? Para livrar a humanidade dessa condenação foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Você pode glorificar o Senhor por isso. Tente entender, vamos tentar ilustrar aqui um pouco o que estava acontecendo. Aleluia, imagine Deus lá no céu olhando para a humanidade caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Ele olhando para o homem que ele criou, que ele teceu, que ele formou. Aleluia, aquele boneco de barro que ele soprou nas narinas. Agora toda essa humanidade caminhando para a condenação eterna por causa do pecado. O ser que ele criou para viver num relacionamento com ele, um relacionamento profundo, para viver aprendendo sobre ele, agora caminhando para o inferno por causa do pecado. Parece que Deus falou assim: eu não vou perder para o diabo, aleluia. Eu não vou perder para ele. Eu vou viver ao meio de um homem voltar para mim novamente. Eu vou enviar um meio para restaurar a comunhão com o homem, para que o homem se reconcilie comigo novamente. Oh, aleluia. Parece que ele olha para o lado, Jesus estava lá. Ele olha para a humanidade caminhando para o pecado, na condenação. E ele olha para Jesus, Jesus lá, e fala: meu filho, é você mesmo. Você é o meio para que a humanidade se reconcilie comigo. Aleluia, louvado seja. Se a humanidade estava condenada à morte, condenada a estar para sempre longe de Deus,
se havia uma sentença que por causa do pecado tínhamos que morrer, Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus enviou Jesus para morrer em nós. Deus em seu filho veio morrer por nós, para que pudéssemos ter novamente comunhão com Ele. Aí você começa a entender o porquê do nascimento de Jesus. Aí você começa a entender o porquê do Natal. Aleluia, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus veio para o homem que estava perdido, longe do conhecimento de Deus. Ele veio para trazer novamente o conhecimento de Deus à humanidade. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, esse verbo que é Jesus. Ele se fez carne, ou seja, ele encarnou. É o mistério da reencarnação. Deus se encarna através do seu Filho, para vir habitar entre os homens. Está entendendo, irmão? Ele se fez carne por nós. Não precisava disso, ele já tinha toda a sua glória. A Bíblia diz no Evangelho de João que tudo o que existe foi feito por ele e para ele. Sem ele nada do que existe foi feito, ou seja, tudo foi por ele e para ele. Ele estava lá na criação, criando tudo. Ele estava lá quando o homem foi formado. E ele aceitou ser encarnado para resgatar o homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Falando sobre humildade, né? Diz assim, ó: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez semelhante a nós. Mas quando o anjo Gabriel vai até Maria e fala com ela sobre que ela fala que ela iria gerar um filho, que seria o filho de Deus, não é isso? E ela fala: mas como isso? Eu não conheço nenhum varão, ou seja, não tem relação com nenhum varão. Ela apenas era noiva de José, não é isso? Separada para casar-se com José. Não tinha contato com nenhum homem. Como que eu vou ter um filho? O anjo diz para ela: o poder do Altíssimo desceria sobre ela, e a glória do Altíssimo envolveria ela. Então o Espírito Santo desceu sobre ela, envolveu ela na glória de Deus e colocou Jesus lá dentro dela, no seu útero. E ali ela passou a gerar o Filho de Deus. E nasceu como qualquer um de nós, como qualquer ser humano, carne e osso, abrindo mão de todo o seu poder, dos atributos que ele tinha como Deus. Ele abriu mão. Abriu mão da sua onipotência, porque tudo que ele fez foi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele foi revestido do poder de Deus, o Espírito desceu sobre ele. Abriu mão da sua onisciência, porque ele teve que aprender como qualquer um de nós, né? A Bíblia fala: ele crescia na graça e no conhecimento.
Ele abriu mão da sua onipresença, porque ele não podia estar mais presente em todos os lugares. Ele pregava de cidade em cidade. Então ele abriu mão desses atributos por nós. Se fez carne por nós. Então Jesus, ele veio trazer o conhecimento de Deus a nós. Ele veio mostrar Deus para o homem. João 15:8, Filipe faz uma pergunta a Jesus, né? Ou melhor, faz um pedido a Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque o Pai estava nele. Quem via ele, via o Pai. Então Jesus veio, irmãos, para mostrar Deus à humanidade, para levar a humanidade novamente ao conhecimento de Deus. Jesus veio para fazer o que Adão não fez. O primeiro Adão, não é isso? Levou o homem à queda. O segundo Adão, que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, ele leva o homem a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus poderoso. Ele resgata o homem para Deus. Então ele veio, ele faz com que a humanidade passasse a ter o conhecimento de Deus. E ele veio, irmãos, para sofrer a nossa condenação. Nós estávamos condenados à morte, e a morte eterna, estar para sempre afastado de Deus. Mas Jesus veio para sofrer a nossa condenação. 2 Coríntios 5,14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, ele veio sofrer a nossa condenação, ele morreu em nosso lugar. Nós tínhamos que morrer, mas ele morreu por nós. Nós que tínhamos que ser crucificados por causa dos nossos pecados, mas ele foi crucificado por nós. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ele sofreu a nossa condenação, ele morreu por nós. A sentença que era contra nós, ele cravou ela na cruz. Aleluia. E agora nenhuma condenação há para nós, para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para a tua vida, meu irmão. O inimigo pode apontar o teu passado, pode falar tudo que você já fez, aleluia, mas você pode falar para ele assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Você pode falar assim, ó: tudo isso que você está lançando em meu rosto, Jesus cravou lá na cruz, aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode ter sido o pior dos pecadores, meu irmão. Jesus levou os teus pecados lá na cruz. Você pode glorificar o Senhor por isso. Oh, aleluia, glória a Deus. E com a sua morte, em levar a nossa condenação lá na cruz, ele nos restaurou a Deus. Ele restaura o homem a comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
É o que eu prego muitas vezes, ensino a vocês. Quando Jesus morre lá na cruz, Ele pega a mão do homem, Ele pega a mão de Deus e une novamente, aleluia. Ele restaura a comunhão do homem com Deus, Ele reconcilia o homem com Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso. Nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Restaurando o homem a Deus, levando a nossa condenação sobre Ele nos garantiu a vida eterna, aleluia. Oh, aleluia. A queda de Adão nos levou à morte, e condenando a humanidade à morte eterna. A morte de Jesus Cristo nos garantiu vida eterna, aleluia, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e nos garante a vida eterna, para vivermos eternamente com Ele e com nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos deu a vida eterna. Oh, aleluia. 1 Coríntios 15:51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, aleluia. Tragada foi a morte na vitória, aleluia. Ó morte, aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele venceu a morte na cruz. Ele venceu a morte na cruz. Então, ainda que passarmos pela morte, ainda que morremos um dia, Ele vai nos ressuscitar num corpo glorificado, para vivermos com Ele eternamente. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu li que em Romanos 6:23, porque o salário da morte é o pecado, mas tem continuação, diz assim, ó: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Se você trabalhar para o pecado, viver uma vida no pecado, você tem salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, nós recebemos gratuitamente, é a vida eterna, porque Jesus comprou ela lá na cruz por nós. Oh, João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso, meu irmão. Agora você pode comemorar o Natal, não pode não? Aleluia, com mais alegria ainda. Por quê? Porque sabe por que Ele veio, porque Ele nasceu. Oh, aleluia, Ele veio para morrer por nós. Ele veio para levar sobre Ele a nossa condenação. Ele veio para nos dar a vida eterna, irmãos. Ele veio para nos dar a salvação, aleluia. Podemos glorificar o Senhor por isso. Oh, glória a Deus. E Ele veio, irmãos, para tomar o poder sobre a terra da mão do inimigo.
Aleluia. Mateus 28, 18, depois que Jesus ressuscitou, ele vai falar para os seus discípulos assim, ó, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder do céu e da terra. Aleluia, todo o poder foi entregue a Ele. Quando Jesus morreu, aleluia, Ele foi lá no inferno. Foi lá no inferno e falou assim: pode me dar a chave, pode devolver a chave da morte e do inferno, agora tudo é meu, eu tenho poder sobre tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Filipenses 2,5, aquele versículo que nós lemos, tem continuação, aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Todo o poder foi entregue a Ele, e diante dele todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor, Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o motivo do Natal. É salvação para a humanidade, é restauração de todas as coisas, é restaurar o homem a Deus, é restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus, e é restaurar o relacionamento do homem com Deus. Por isso nós comemoramos o Natal, e mediante isso nós vemos a importância de entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus verdadeiramente. Crê nele, crê nele. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê ainda está debaixo da sentença, será condenado. Mas quem crê, irmãos, será salvo. Será salvo. Então nós temos que crer em Jesus, entregar nossas vidas a Ele verdadeiramente, sermos fiéis a Ele, a Sua palavra, para que tenhamos a vida eterna que Ele conquistou na cruz para nós. Então vale a pena ser fiel a esse Jesus. Então no dia 24, não é isso? Meia-noite, ou antes da meia-noite ali, quando começa a participar da ceia, pare um pouco, peça a atenção dos seus parentes e fale um pouquinho desse Jesus para ele. E ore agradecendo ao Senhor Jesus: eu agradeço porque o Senhor nasceu. Porque o Senhor nasceu com o objetivo de morrer pelos nossos pecados, mas cremos que o Senhor ressuscitou, que breve voltará para nos buscar, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso. Esse é o verdadeiro motivo do Natal, amém? Fique com essa palavra, fique em pé que eu quero orar por ti. Oh Senhor Deus poderoso, vale a pena ser fiel ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Vale a pena servir a Ele. Nós não merecíamos, irmãos, mas Ele decidiu morrer por nós. A Bíblia fala: Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Éramos pecadores, mas mesmo assim Ele decidiu morrer por nós. Decidiu nos restaurar, Deus. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor veio ao mundo, nasceu como homem, morreu por nós, morreu em nosso lugar,
sofreu a nossa condenação por causa dos nossos pecados, nos restaurou a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E oh, aleluia, nós cremos, Senhor Jesus, na sua morte, cremos na tua ressurreição, cremos que o Senhor voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Oh, Senhor Jesus, que na nossa ceia de Natal o Senhor esteja presente. Aleluia, nos dê ousadia para falar de Ti, para falar do Teu amor, da Tua salvação. E obrigado por tudo, Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Amém, aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, amém, irmãos?